O manhwa de hoje é I Have Max Level Luck. Nosso personagem principal se encontra confuso em um lugar completamente estranho. Atônito e confuso, ele olha ao redor e não demora muito para perceber onde está, dentro de seu jogo favorito, o jogo conhecido como o Fim do Mundo. Nosso herói está agora no início do jogo. Curioso, ele resolve abrir sua janela de status e tenta sair do jogo, mas o sistema dá diversos avisos de que ele não pode deslogar. Após uma semana de tentativas frustradas, nosso protagonista percebe que está realmente preso. No entanto, como sabemos, os protagonistas dos manhwa costumam vir equipados com hacks desde o primeiro episódio. Nosso protagonista antes de ser preso no jogo era um streamer famoso desse jogo e com mais de 50 anos de experiência, ele já conhecia tudo o que estava por vir, uma grande onda de monstros, uma grande revolução e, por fim, uma guerra mundial. Com isso dito, nosso protagonista se sente feliz, pois, em sua vida passada, foi considerado o melhor jogador deste jogo. No entanto, mesmo sendo o melhor, com aqueles status iniciais, ele não passaria nem da primeira onda de monstros. Mas, para sua sorte, seu drone de filmagem e os vídeos que ele havia gravado anteriormente estavam disponíveis para ele, mesmo sem ter sinal de internet. Com isso em mãos, agora só faltava uma coisa: rolar os dados e mudar as estatísticas do seu personagem. Seu objetivo era obter o máximo de sorte possível. Depois de um longo mês tentando, ele finalmente conseguiu 99 pontos de sorte. Com isso, ele finalmente poderia começar, e sua primeira missão estava completa. Ele havia sido aceito na academia e, como recompensa, recebeu uma caixa de itens iniciais. Ao abrir a caixa, o protagonista teve uma surpresa, pois duas habilidades foram reveladas: iluminação da lente, classificação SSS, e visualização de informações, classificação EX. Além disso, ele também recebeu uma característica, regra mágica, classificação SSS. Até aqui, já vimos que o protagonista está cheio de hacks e que daqui para frente só veremos figurantes sendo derrotados. No entanto, nosso herói ainda decidiu testar ainda mais sua sorte, só que dessa vez seria na Academia de Heróis Coreana. Nesta cena, vemos o quão grande a academia é, sendo uma grande influência no mundo, já que todos os gênios querem estudar ali. Nosso protagonista estava todo nervoso com medo de fazer besteira em seu primeiro dia, pois precisava dos pontos fornecidos pelas missões da escola para conseguir sobreviver. Com isso em mente, o prota nada otimista vai para sua sala de aula com medo de fazer uma burrada e ser expulso no seu primeiro dia. Já dentro da sala, podemos ver o protagonista observando vários personagens que seriam de extrema importância para os cenários futuros, bem como personagens que poderiam ser um obstáculo para seus objetivos. Com isso em mente, ele resolve que se aproximar de todos eles era a chave para não morrer. Com toda essa preocupação, o pobre protagonista chorava por dentro, mas logo foi interrompido quando seu professor chegou em sala. O professor aparentemente calmo se apresentou e disse que seria o instrutor de aula prática do dia, nada mais, nada menos do que Andozio, um herói de classe S. Ao começar sua aula, o professor deu uma pequena palestra sobre o mundo e alguns fatores importantes, uma espécie de tutorial básico do mundo. No entanto, como nosso protagonista já é um cachorro velho nesse jogo, ele estava entediado e sonolento, se perguntando quando tudo aquilo finalmente ia acabar. Depois de várias explicações, finalmente se deu início ao exame prático, no qual todos os candidatos foram levados até um salão com 3 portais que dariam início ao verdadeiro jogo. Com o início do exame, uma voz nos alto-falantes instrui nosso protagonista a escolher uma arma para prosseguir com o exame. Com várias armas à sua frente, a dúvida que paira em sua mente é qual delas escolher. Agora, o jogo se torna sua realidade, e a escolha da arma será crucial, pois determinará sua classe. Por exemplo, um cavaleiro usa uma espada, enquanto um arqueiro usa um arco. O protagonista deseja ser um mago, mas decide inicialmente seguir o caminho da espada, que poderá ser usada em conjunto com sua magia. Apesar de sua falta de força, ele aposta na sorte e combina isso com sua característica de regra mágica. No entanto,
ele reconhece que há apenas um plano maluco, e não há garantias de que funcione, mas é uma questão de sobrevivência. A cena é cortada para uma tela de sistema que mostra 3 informações: o tempo restante de 3 minutos e 32 segundos, o nível dos monstros classificado como é e o total de monstros no campo, que são apenas 3. O protagonista já está em combate com monstros aparentemente goblins. Nessa prova, tanto o tempo quanto o número de monstros abatidos são importantes para uma boa classificação. O protagonista se vê em desvantagem, já que sua sorte não é muito útil naquela situação. Ele utiliza uma poção potencializadora do inventário, que temporariamente aumenta sua força. Com os efeitos da poção, o protagonista finalmente ganha forças para lutar seriamente e derrota não apenas o monstro, mas também a arma que o monstro segurava, finalizando os outros goblins. Após a batalha, a poção já não tem mais efeito, e o protagonista comenta que foi uma boa ideia preparar itens com antecedência. Neste mundo, a sorte está a seu favor, então o protagonista decide ir ao cassino da Zona Oeste, onde a sorte seria sua melhor amiga. Ao ser recebido por um dos funcionários, o protagonista adentra o cassino com um plano em mente. Ele busca algo chamado peça escondida, mas não deixa de lado a chance de ganhar dinheiro fácil. No entanto, há uma comoção acontecendo, uma multidão se reúne em volta de uma mesa onde aparentemente um homem careca está perdendo muito dinheiro. Em meio a toda essa agitação, o protagonista encontra a peça escondida, um bracelete que estava em posse do figurante careca de 9 dedos. Nesse momento, conhecemos o figurante como Vake Raymond, um jogador compulsivo que estava em posse de um item chamado Pulseira do Bárbaro, que concede aumento de força. Enquanto nosso protagonista desdenha do careca, ele se dirige às máquinas caça-níqueis e começa a jogar. Ele exclama que precisa descobrir uma maneira de fazer todos os padrões aparecerem ao mesmo tempo, almejando uma pontuação perfeita. Com o girar da alavanca, os ícones começam a mudar, e uma sequência perfeita aparece na tela, recompensando-o com várias esferas prateadas, graças aos seus 99 pontos de sorte. A cena volta para a batalha, onde o protagonista continua a derrotar os goblins, desta vez usando uma poção de agilidade. Graças aos itens comprados com o dinheiro do cassino, ele finaliza todos os monstros de classe E. No entanto, o sistema informa que um monstro de classificação D apareceu, anunciando o início da segunda etapa. O protagonista está preparado, mas fica surpreso ao ver que o monstro desta vez é um espectro, que só pode ser danificado por magia e também usa magia. O protagonista utiliza sua habilidade de regra mágica para ferir o espectro com um golpe imbuído de mana. Após uma longa batalha, o protagonista está exausto e com pouca energia mágica, mas o sistema avisa que o próximo estágio envolverá um monstro de classificação C, um troll de 2 cabeças, e ele está em desvantagem com pouca energia e mana. Do lado de fora dos portais, uma grande multidão se formava, e todos se perguntavam se ainda havia pessoas fazendo teste e qual seria a classificação delas. A primeira a sair foi a candidata Seung Sion, com 855 pontos. Ela era a segunda filha da família Ryukyeon, uma das maiores famílias da República Coreana. Irritada, ela olhava para o telão à sua frente, que informava que ainda havia 4 participantes restantes, sendo 3 alunos de famílias renomadas e o nosso protagonista. Com a presença de um desconhecido entre os finalistas, todos se perguntavam quem ele era e de onde vinha. Logo após, o próximo finalista saiu, seu nome era Jin Won, que marcou 988 pontos. Em seguida, saiu o candidato Gil Sung-hyun, com 932 pontos. Ao ver que ainda havia pessoas à sua frente que não haviam terminado o teste, Gil, tomado pelo ódio, jogou sua varinha no chão e chamou-os de malditos. A multidão ao redor, vendo o tumulto criado por Gil, o chamou de louco e se afastou dele. Gil também se perguntava quem era esse tal Li Ancion e como ele conseguiu permanecer tanto tempo dentro do portal. Com isso dito, apenas 2 candidatos restavam, e todos se perguntavam quem seria o último a sair. Não demorou muito para que mais uma pessoa saísse, seu nome era Abiol, com uma incrível pontuação de 1021 pontos. Ele pensava ter sido o último, mas ainda havia alguém dentro do portal.
Todos olhavam ansiosos para saber quem era esse tal Li Anxion. Por fim, finalmente, nosso protagonista saiu, com a incrível pontuação de 1.201 pontos, levando o primeiro lugar no exame. Todos olhavam incrédulos para uma pontuação tão alta. Em meio àquela multidão, um caminho se abriu para que Li Anxion passasse. Passando sem dizer uma palavra, o protagonista simplesmente saiu tranquilamente, deixando uma multidão alvoroçada e curiosa para saber quem ele era, mas aparentemente a única coisa que se sabia era que ele era muito feio. A cena corta para depois do teste, e vemos estudantes especulando sobre o protagonista, mas logo à frente, nosso protagonista, em silêncio, refuta suas suposições e diz que mal consegue caminhar depois do teste. Então, é-nos mostrado o motivo pelo qual o protagonista demorou tanto. Ambas as cabeças do troll gigante estavam em conflito, e ele se perguntava se isso também era efeito de sua sorte. Mesmo após ter feito a maior pontuação, o único comentário que se ouvia era sobre sua aparência horrível. Os alunos diziam que não conseguiriam olhar para ele nem por 3 segundos. Nosso protagonista, enfurecido, encarava sua janela de status, vendo seus míseros 3 pontos de charme. Mesmo assim, ele se perguntava se sua aparência era tão deplorável e, então, pensou que talvez devesse aumentar seu charme. Apesar de sua aparência duvidosa, seus prêmios eram muito bons, graças à sua alta sorte. A tela do sistema mostra que agora ele possui o interesse de 3 personagens principais, 158 pontos de reconhecimento, uma subida de classificação escolar para rank A e um bônus por exceder os níveis da missão, que lhe concederam 3 caixas aleatórias de itens de baixo nível, mas devido ao seu efeito de sorte, se tornaram caixas aleatórias de itens. Isso não será um mau começo, diz o protagonista. Com suas conquistas atuais, ele estava pronto para a segunda etapa, já que o poder vai além de status neste jogo. Vendo seus status, ele decide não alocar seus pontos ainda, pois ainda não era suficiente, mas decide usar suas caixas aleatórias para tentar a sorte novamente. Ao usar uma das caixas aleatórias, ele consegue seu primeiro item, uma espada de bárbaro de rank raro, com um aumento de força e resistência em 3, e uma habilidade que aumenta a força em 30% e também dá 10% de resistência a todo tipo de ataque. Imediatamente, ele lembra que anteriormente viu outro item de bárbaro e se pergunta se há um efeito de conjunto. Para sua surpresa, há um bônus de conjunto, o fazendo cobiçar a pulseira do bárbaro em posse do figurante careca. Depois de muito caminhar, o protagonista finalmente chega em seu quarto e diz que é realmente muito espaçoso. No meio daquele quarto vazio, ele lembra de seu estado atual, estando sozinho dentro do jogo. A cena é cortada, e então vemos Jin-On com várias pessoas em seus exercícios, aparentemente inquieto quanto ao protagonista. Na academia, 2 dos finalistas estão treinando. Vemos que Jin-On está focado em seu treinamento rigoroso. Ambyol o chama e pergunta por que ele está treinando tão intensamente, apontando uma garrafa d'água. On se vira e diz a Byol que aquilo não é grande coisa. Byol, confuso, pergunta a On o que Li Anxion está fazendo. On comenta sobre os olhos do nosso protagonista, e Byol afirma que não prestou muita atenção nele, pois estava muito cansado após o teste. Então, On diz que nosso protagonista se parece com seu irmão ou até mesmo seu pai. On acredita que o protagonista passa a impressão de querer ver On atingir seu potencial máximo, dando o melhor de si. Byol sugere que talvez não seja isso, e eles entram em uma discussão sobre Gil Sung-gyun. Byol se pergunta se pode considerar Gil seu amigo, e On diz que, por terem a mesma idade e frequentarem a mesma escola, ele não parece ser tão ruim. Isso faz Byol questionar o que On considera ruim. Não satisfeito, On diz que fará mais uma sessão de treino com gravidade, enquanto Byol o avisa que já se passaram 4 horas. Sem levar em consideração, On diz que deve fazer isso se quiser ganhar. Inspirado por On, Byol decide ir treinar suas habilidades e ao sair, vemos que ele faz uma ligação, pedindo que investiguem alguém. Embora Byol deixasse isso para um investigador, ele tiraria suas próprias conclusões, pois não queria matar o protagonista. A cena é cortada, e vemos que a primeira aula está prestes a começar.
Ao entrar na sala, nosso protagonista rapidamente se torna alvo de muitos olhares, ofensas e especulações. O protagonista lamenta que, mesmo com ele sussurrando, ele pode ouvir tudo, pois seu drone invisível captava suas conversas. No entanto, ele ganhou muitos pontos de reputação graças a todo esse falatório, e já planejava usar seus pontos para comprar novas caixas de itens aleatórios. Com a cobiça pelas caixas, o protagonista se pergunta se deve chamar ainda mais atenção, mas logo descarta a ideia, pois suas estatísticas ainda são muito baixas. Enquanto está absorto em seus pensamentos, ele escuta mais comentários infundados sobre ele ser arrogante, mesmo que estivesse apenas falando consigo mesmo. Deixando isso de lado, nosso protagonista se lembra de que, futuramente, um herói dominará este continente e se pergunta se deve ser um amigo ou um inimigo. Enquanto pensa nisso, a nova professora, Lee Jung-hyun, chega para dar aula. Ela se apresenta como uma maga especialista em magia de fogo e com boa aparência, o que a torna muito popular. A aula começa. Durante a aula, nosso protagonista observa que Jin-won e An-biol estão tendo dificuldades para entender o conteúdo. Biol tenta ajudar, simplificando as explicações, mas parece que suas tentativas não surtem efeito. Enquanto isso, nosso protagonista observa de longe com sua habilidade Olho da Mente Vívida, que revela as informações sobre On. Ele comenta que On é muito forte mesmo sem suas habilidades exclusivas, como se fosse um personagem principal. Em seguida, nosso protagonista observa En Charles, uma personagem que normalmente não é vista até a segunda parte do jogo. No entanto, nosso protagonista sabe que pode usá-la para conseguir itens raros do jogo. Ao verificar sua janela de status, ele vê que Charles possui a habilidade Dono do Castigo Divino, uma heroína tardia que é uma inimiga natural dos demônios. O protagonista determina ajudá-la a crescer, pois isso será necessário para superar o jogo e sobreviver. Ele se preocupa com a falta de pontos de charme para se aproximar dela e enfrenta uma crise inesperada. Depois de muitas explicações e uma abordagem detalhada durante a aula, chegou a hora do intervalo. Com os alunos saindo da sala de aula, nosso protagonista avista En Charles, a futura matadora de demônios, saindo e decide segui-la. No momento seguinte, ela está diante de uma máquina de venda automática, tentando comprar um refrigerante. Por coincidência, seu relógio inteligente estava sem bateria, e ela estava sem dinheiro. É então que nosso protagonista age como um cavalheiro e paga pelo refrigerante de Charles. Surpresa! Charles pergunta se ele é Lee An-sion. O protagonista pergunta se ela o conhece, e ela responde que todos na escola devem conhecer seu nome agora. O protagonista sugere que ela escolha um refrigerante, e ela, envergonhada, aperta acidentalmente um dos botões. O protagonista lhe entrega a lata, e ela agradece. Ao sair, nosso protagonista diz a ela que podem conversar melhor em outra oportunidade e parte em direção ao corredor. Em seus pensamentos, ele diz que ela se assusta facilmente e se pergunta se essa foi uma boa primeira impressão, já que sua falta de charme não ajuda. Ele decide ir com calma e ajudá-la aos poucos. De volta à sala de aula, vemos a professora prosseguindo com a aula. Enquanto isso, o protagonista comenta que não pode aprender muito apenas com a teoria. Ele começa a criar fios mágicos em sua mão, repetindo o processo várias vezes para formar um fio fino e compacto. O objetivo é desbloquear uma habilidade chamada Alta Concentração Mágica de Rank S. No entanto, ele está enfrentando dificuldades, já que sua magia e controle ainda são fracos. Ele admite que isso não é fácil, mas está determinado a alcançar seu objetivo. Surpreendentemente, a professora nota seu esforço e o chama para resolver um problema no quadro. O protagonista hesita, mas acaba indo até o quadro. Ele resolve o problema rapidamente e até melhora o encantamento, surpreendendo a todos na sala. Ao retornar ao seu lugar, ele percebe que chamou a atenção da professora e ganhou 12 pontos de reconhecimento. Após algum tempo, a aula chega ao fim, e o protagonista está na academia. Ele percebe que sua resistência física é um problema e que precisa superá-lo. Observa outros magos na mesma situação.
Dentro da academia, uma voz é ouvida, pertencente a uma garota que reclama constantemente dos exercícios físicos e questiona sua necessidade. Gil, acompanhado por uma garota chamada Júlia, fica irritado com a reclamação e a manda sair se não quiser participar. Júlia é uma amiga de infância de Gil e filha de Kay Matin, dono da Matin Corp, uma empresa militar privada. Enquanto Júlia se afasta, ela e Gil discutem sobre o protagonista. Júlia o elogia, mas Gil a interrompe, dizendo que qualquer um pode escrever fórmulas como Li Ancion, provocando Júlia. Ela argumenta que seria possível apenas se alguém memorizasse completamente a fórmula. Gil, de forma desdenhosa, pede que ela cuide de sua própria vida, e Júlia o provoca novamente, insinuando que ele parece mais interessado no protagonista. Ela até sugere recrutá-lo para algo, o que surpreende nosso protagonista.